Queridos alunos, um grande prazer estar aqui mais uma vez com você. Vamos dar continuidade ao nosso workshop de técnicas de estudo, um workshop gratuito, onde eu apresento para você o tripé da aprovação. Falamos anteriormente de algumas habilidades importantes no que diz respeito à parte da inteligência emocional. Quem tem inteligência emocional tem foco. Quem tem inteligência emocional sabe onde quer chegar. Quem tem inteligência emocional consegue controlar suas emoções. Consegue controlar suas emoções para estudar para concurso, para se automotivar. Consegue conter o sequestro de amígdalas, que é aquela sensação de estresse. Consegue conter a ansiedade. E dentro do que nós falamos para vocês anteriormente, dentro do tripé da aprovação, nós temos as habilidades cognitivas, as habilidades emocionais e o edital sintetizado. Na aula anterior, a gente falou um pouquinho da inteligência emocional. Falamos um pouquinho de algumas habilidades emocionais que são importantes para que a pessoa consiga atingir os seus objetivos, para que a pessoa tenha, de fato, os resultados que sejam os resultados adequados para o seu estudo, para o seu contexto. E hoje eu queria falar um pouquinho do edital sintetizado. E uma coisa bastante interessante é a seguinte. Eu coloquei também como título desse vídeo, que eu coloquei assim, né? Eu adivinhei as questões que iam ser cobradas na prova do TST. Eu quero te contar a história. Além de coach, né, vamos colocar aqui 20 anos, que eu trabalho principalmente com a parte de altas habilidades, eu também atuo como professor em cursos preparatórios para concursos públicos. Sou professor de várias áreas de administração, mais lei de responsabilidade fiscal, contabilidade geral, pública, ética, algumas matérias. E dou aula de algumas matérias, não porque seja tão inteligente, a questão não é essa. A questão é que eu conheço técnicas para aumentar a capacidade de reter conhecimento e em cima dessas técnicas eu domino vários conteúdos. E uma coisa que eu domino, que é uma ferramenta importante, que eu usei como professor agora no concurso do TST, foi justamente o tema de hoje, que é justamente o edital que a gente chama de edital sintetizado. Ou seja, eu fiz um estudo da banca, concurso da FCC, concurso do TST, foi pela Fundação Carlos Chagas. Eu, como professor, examinei o programa, já tinha as aulas prontas, já tinha a teoria pronta, trabalhei no mercado presencial, no mercado online, já tinha tudo pronto. Só que eu peguei e ranqueei as questões, eu ranqueei os temas, eu peguei os temas e eu fiz um ranqueamento. Eu vi nas questões da FCC, eu peguei mais ou menos 15 a 20 provas da FCC, provas mais recentes, que caiu um orçamento, provas mais ou menos do mesmo nível do TST, provas de TRT principalmente, TRT para analista administrativo e para técnico judiciário administrativa, e fui resolvendo questões de orçamento. E eu fui fazendo um ranqueamento dos temas mais importantes. E os temas mais importantes eu dei uma atenção toda especial nas minhas aulas. Veja, como professor, eu dei a matéria toda, todo o conteúdo que foi cobrado, de técnico, judiciário, área administrativa, do TST, só que eu dei uma atenção especial aos temas mais importantes. A isso que eu chamo de edital sintetizado. Então veja uma coisa interessante, o edital sintetizado faz parte do tripé da aprovação. Eu já tinha falado para vocês anteriormente sobre um pouquinho da inteligência emocional, falei de foco e hoje eu quero falar do edital sintetizado, um estudo de palavras-chave, onde eu consigo analisar edital de concurso a concurso, tema a tema. No nosso contexto aqui, eu vou fazer um estudo de caso da parte de orçamento público, que foi a parte que eu ministrei, e eu fiz esse estudo de caso antes de começar a ministrar as aulas. Então veja bem, né? Me foi passado enquanto professor, para o concurso do TST, 4 encontros para um curso regular. Nesse curso regular eu fiz 20 questões, curso regular presencial, teoria e exercícios. Teoria e exercícios. 4 encontros de 3 horas, 12 horas de aula, foi suficiente, até porque não era tanto conteúdo. Eu participei também de uma maratona de exercícios, onde os alunos que fizeram as 4 aulas presenciais fizeram mais uma aula de exercícios. Nessa aula eu fiz 46 questões.
E houve um evento também, que a gente chama aqui em Brasília de aulão de véspera, um determinado curso que eu trabalho, e em 1 hora eu trabalhei 5 questões. Então o aluno que participou desses 3 eventos, ou seja, do curso presencial, mais a maratona de exercícios, mais um aulão de véspera, ele ao todo resolveu comigo 71 questões. O que é um todo programático que você está vendo aí, né? Noções de orçamento público, os princípios orçamentários, o orçamento na Constituição Federal, artigo 65, artigo 69, na Lei 4.320/64, eu abordei o exercício financeiro, despesa pública, os estágios de execução da despesa, empenho, liquidação e pagamento, trabalhei com crédito adicionais, restos a pagar e suprimento de fundos. Na realidade, eu dei um pouquinho de coisa a mais. Ele fala de despesa, eu trabalhei com receita. Ele não fala de categoria econômica da receita e despesa, mas eu trabalhei também com isso, porque eu vi nas questões. Eu dei uma matériazinha a mais, né? Eu dei se a receita, a despesa era orçamentária e extra-orçamentária, se era uma receita por mutação patrimonial ou uma receita efetiva, despesa a mesma coisa. Então eu dei um pouquinho de coisa a mais. Por quê? Porque antes de dar aula, eu fiz um ranqueamento das questões em cima dos temas. E em cima desse ranqueamento, eu cheguei a algumas conclusões interessantes, de forma que eu preparei os meus alunos na parte de orçamento para resolver as 8 questões do concurso TST, para técnico judiciário ou administrativa, de forma que a maioria dos meus alunos, claro, estou falando daqueles alunos que estudaram e usaram alguma técnica, que eu também ensinei em sala. Alguns alunos, né? Claro, não todos, porque não é todo mundo que estuda, mas aqueles que realmente estudaram e se esforçaram, estiveram atentos ao que eu ensinei, estiveram atentos aos exercícios que eu fiz, eles conseguiram gabaritar as 8 questões. E na aula anterior, eu já tinha dado para você, não é? Uma menina que fez lá um elogio porque ela conseguiu gabaritar a parte de orçamento. Então, na aula anterior, eu já tinha falado isso para você, já tinha comentado isso. Mas por que ela conseguiu gabaritar? Primeiro, ela estudou. Segundo, né, ela fez muitos exercícios. Terceiro, ela fez comigo todos os exercícios. Porque não apenas um aluno que deu um feedback, foram vários alunos. Mas pegando uma aluna especial, ela participou dos 4 encontros presenciais, ela participou da maratona de exercício, que foi mais um encontro, e ela participou também do aulão de véspera. Então eu fiz ao todo, fora a teoria, 71 questões. Só que essas 71 questões que eu fiz para esses alunos, eu não tirei do nada. Primeiro, questões da banca FCC. Só que eu fiz um ranqueamento de temas. Olha só, trabalhei 71 questões. Quando eu fui fazer as questões, né, eu fiz questões com princípios orçamentários. Veja que são vários princípios orçamentários. Eu fiz questões de todos os princípios, porque mesmo que a resposta seja, por exemplo, o princípio da exclusividade orçamentária, as outras alternativas tinham os outros princípios. E eu falei e ensinei todos os princípios. Só que quando eu fui fazer questões, eu percebi que o princípio da exclusividade caía em 6 questões, universalidade 5, legalidade 1 questão, unidade 1, programação 1, não afetação, não vinculação 1. Quando eu falo que é uma questão só, eu não estou falando que eu só fiz uma questão que tinha o princípio da legalidade. Tinham outras questões de princípios orçamentários que a resposta era exclusividade, universalidade, mas tinha a legalidade. Então eu já tinha ensinado a teoria e nas questões, quando eu fui fazer nas 4 aulas, ou na maratona ou no aulão de véspera, eu fiz revisão desses princípios. Mas a resposta que mais aparecia dentro de princípios orçamentários era o princípio da exclusividade. O segundo lugar era a universalidade. Interessante que na prova do TST caíram 8 questões, caiu apenas uma questão de princípios orçamentários e foi justamente aquele que foi mais bem ranqueado, exclusividade. Você pega 15 a 20 provas anteriores, você consegue perceber claramente o que é mais cobrado em prova. Você ensina todos os princípios, o estudante aprende todos os princípios, só que ele dá uma atenção, ele dá uma ênfase, ele tem um cuidado especial naquilo que está mais bem ranqueado. Nesse caso, eu acertei, ensinei, fiz várias questões e do princípio da exclusividade o aluno acertou na prova do TST. Uma coisa bastante interessante, eu fiquei bastante tempo falando da PPA, da LDO e da LOA, mais ou menos 1h30, mais ou menos 4h30, 5 horas, e nos encontros, né? Ou seja, nos 4 encontros,
mais na maratona, mais no aulão de véspera. Dessa parte eu fiz 25 questões. Veja que foi a parte que eu fiz mais questões. Das 8 questões do TST, 3 foram desse tema. Foi o tema mais cobrado. O tema que eu mais abordei, o tema que tinha mais questões, foi o tema que tinha mais questões na prova do TST. Coincidência? Não. Edital sintetizado. Ou seja, você estuda a teoria e em cima das provas você vai nos temas que são mais cobrados. Os temas que você tem uma cobrança maior. Então, eu praticamente adivinhei o que caiu na prova. E o meu aluno que estudou comigo, esteve atento e usou alguma técnica e estudou adequadamente, ele conseguiu gabaritar essas 3 questões de orçamento na Constituição Federal. Uma coisa muito interessante. Nesse edital desse concurso, de nível médio, não tinha lei de responsabilidade fiscal. Só que quando eu fui fazer as questões, eu vi muitas questões de técnico e analista que ele botava algumas novidades da Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Lei Orçamentária Anual. Porque na Lei de Responsabilidade Fiscal, a LDO vai ter critério de limitação de empenho, anexo de metas e anexo de riscos fiscais. Isso não está no programa, mas eu dei para o aluno em sala. Por quê? Porque eu vi várias questões que tinha isso. Na LOA, né, nós temos um demonstrativo de compatibilidade com anexo de metas fiscais. Eu falei também da reserva de contingência e também uma parte que fala na lei orçamentária anual, segundo a lei de responsabilidade fiscal, que é o refinanciamento da dívida pública. Não estava no programa, mas eu abordei isso. Por quê? Porque eu vi nas questões, várias questões que trabalhavam com esse tema. Só que uma das questões que fala de LDO, PPA e LOA, uma dessas 3 aqui, ele entrou num pedacinho da lei de responsabilidade fiscal. Se eu não tivesse dado para o aluno, ele não teria como responder. E o meu aluno respondeu isso. Por quê? Porque eu tinha visto as 20 provas anteriores ao TST anteriormente. Então eu sabia que era uma grande probabilidade de cair. E apesar de não estar no programa, eu dei isso em sala de aula. Lá caiu sobre, né, demonstrativo de compatibilidade na lei orçamentária anual relativo ao anexo de metas fiscais da LDO. Isso foi cobrado, mesmo não estando no programa. Como é que eu sabia que ia cair isso? Olhando as provas. A parte de exercício financeiro, eu fiz 2 questões. Ah, professor, você fez poucas questões. Não é isso. Exercício financeiro é um artigo da Lei 4.320. E eu trabalhei, eu ensinei, fiz 2 questões e caiu na prova uma questão de exercício financeiro. Ou seja, um tema pequenininho, foi bem trabalhado. Eu falei da despesa pública, empenho, liquidação e pagamento, fiz 11 questões, caiu uma questão na prova que fala de empenho. Créditos adicionais, né? Aqui ele fala, né? Eu tratei principalmente, né, de várias questões de créditos adicionais, vai dar 8 e 4, 12, 13 questões, uma em especial falando, crédito adicional, que eu botei uma questão, de quais são as fontes para abrir crédito adicional. E aqui aconteceu uma coisa interessante, crédito suplementar 5, crédito especial 3, extraordinário 4. Mais ou menos um empate. 5 mais 3, 8, 4, 12. 12 questões. Botamos 5, 3 e 4, 4, 4, 4. 4 de cada questão. Isso foi 5, 3 e 4. Mas se você for analisar, é um empate técnico. Podia cair suplementar, podia cair especial, podia cair extraordinário. Eu trabalhei com os 3 e bem trabalhado e fiz muitas questões. No caso aqui, 11 questões, com essa que fala de fonte de abertura de crédito adicional. E o crédito adicional caiu na prova, justamente uma questão de crédito especial. Empate técnico. Eu fiz 3 questões em sala. Restos a pagar. Era um assunto que estava pouco ranqueado. Das 71 questões, eu ensinei a teoria, ensinei sobre despesas de exercícios anteriores, que faz parte do contexto resta a pagar. Fiz uma questão, por quê? Porque nas últimas 20 provas só tinha uma questão. Moral da história, na prova do TST não caiu, ó. Na prova do TST não teve nenhuma questão. Suprimento de fundos, as últimas provas. Eu expliquei a teoria, fiz 4 questões, caiu uma questão de suprimento de fundos, que também é um assunto pequenininho, um assunto fácil. Moral da história, o que é edital sintetizado? É você resolver provas para depois sair para a teoria. Se você nunca estudou aquele assunto, lógico, é mais difícil. Se você já estudou esse assunto, é mais fácil. Então, se você já estudou orçamento, você já teve uma ideia, você vai nas questões e faz um ranqueamento.
para você dar atenção naquilo que é mais significativo. Se você nunca estudou orçamento na vida, aí é mais complicado. Você vai na teoria primeiro, vai numa videoaula, numa aula presencial, num bom material em PDF, depois, no caso aqui da FCC, você baixa de 15 a 20 provas, né, técnico ou um outro concurso na área administrativa que cai o orçamento, você separa as questões com gabarito, vai fazendo um ranqueamento para ver aquilo que tem a maior probabilidade de cair em prova. Eu fiz isso como professor porque eu sou coach e eu ensino isso como coach. E eu fiz isso e os meus alunos conseguiram. Não vou dizer todos, seria utopia, mas a maioria conseguiu gabaritar as 8 questões que caíram na prova do TST. O que é edital sintetizado, então? É uma das formas, faz parte do tripé que eu chamo de tripé da aprovação. Tripé da aprovação, junto com memorização, técnica de estudo, leitura dinâmica e junto com inteligência emocional. Inteligência emocional eu falei na aula anterior. Moral da história, edital sintetizado é uma das técnicas, é uma das ferramentas que deve se utilizar para ser aprovado em concurso público. E na minha mentoria, eu vou abrir uma turma nos próximos dias, eu ensino, né, e dou outras dicas de como você trabalhar com edital sintetizado. Quem passa em concurso não necessariamente é o mais inteligente, não necessariamente é o mais culto, não necessariamente é o mais preparado, e sim aquele que sabe estudar, que domina técnicas adequadas, aquele que consegue reter conhecimento, aquele que tem inteligência emocional, aquele que tem foco, aquele que não se desmotiva e aquele que sabe fazer um estudo do edital em cima das questões anteriores da banca, também um assunto que eu ensino na minha mentoria, que vai abrir matrícula nos próximos dias. Beleza? Espero que você tenha gostado do vídeo, espero que você entenda esse estudo de caso e a importância de se fazer um edital sintetizado. E digo uma coisa para você, eu não sei como é que você foi no último concurso que você prestou, mas eu digo uma coisa para você, você não passou não é porque você não tem capacidade, que você não consegue, você não passou porque muitas vezes você não teve técnica ou não teve um acompanhamento adequado e eu estou aqui para ajudar você. Beleza? Um abraço todo especial, te vejo no próximo vídeo, fica com Deus.